Então, boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. E mais uma vez, peço aos caros irmãos, façamos uma vibração de saúde para o Felipe, que passou por uma cirurgia muito longa e ainda encontra-se hospitalizado. Então, que as nossas vibrações sejam para a saúde do Felipe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Obrigado, Pai, por nos permitir mais esse nosso encontro para os nossos estudos. Que assim seja. Boa noite. Tudo bem? O óculos, senão a idade não permite mais, né? Ter tanta facilidade na leitura. Ai, meu Deus. Bem, nós estamos dando início, né, a um capítulo novo, capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm o coração puro, simplicidade e pureza do coração, do Evangelho. E nós, então, hoje, dando início a essa parte, que eu acho muito interessante e de entendimento perfeito, quando a gente trabalha em relação a algumas coisas que nós falamos sobre as crianças, até a idade de 7 anos. Nós vamos tentar entender isso hoje. Porque ele diz assim: bem-aventurados os que têm o coração, que têm puro coração, porquanto verão Deus. São Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino do céu é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Aí se coloca, né? Eu achei muito interessante isso, que nós já fomos puros. Olha, nós já fomos de uma situação na qual Jesus nos quer, e nós já tivemos. Quando nós éramos crianças, nós éramos simplesmente humildes, nós éramos simplesmente puros no pensamento. Aí nós nos colocamos. E nós falamos aqui que a criança é altamente dependente e os pais são responsáveis até os 7 anos de idade. Por que até os 7 anos de idade? Vai falar, mas vamos adiantar.
Porque nós, quando nascemos, Deus, na sua infinita perfeição, nos traz para um corpo pequeno e nós somos reduzidos espiritualmente. Tá tudo bem, gente? Tá? Tudo certo, né? Né? Porque às vezes, né? E a gente é reduzido espiritualmente, do tamanho daquela criança que ali está. Com isso, todos os nossos conhecimentos, porque nós dizemos aqui que nós temos em nós todos os nossos aprendizados de todas as vidas. Isso nós carregamos em nosso espírito. Deus, por sua vez, nos remete ao nascermos, quando nós reencarnamos, o esquecimento disso tudo. Por quê? Porque vamos dar início a uma mais nova etapa, a um aprendizado novo. Porque veja bem, se eu olhasse para o Tiago e lembrasse quem foi o Tiago em minha vida passada, eu posso falar uma coisa para vocês. Eu não ia conseguir sobreviver ao lado do Tiago, dependendo do que ele me fez, ou vice-versa, dependendo do que ele fez a mim. Mas aqui é o contrário, eu que fiz a ele. Fui eu que fiz a você, eu já sei. Eu já sei. Eu já fui informado, fica tranquilo. Essa conta eu também quero pagar. Então, mas se isso nós lembrássemos logo quando éramos pequenos, quem foi? Já pensou eu com 2 aninhos, lembrando quem foi meu pai em vidas passadas e o que ele fez? Quem foi meus irmãos? Como é que seria isso? Não teria como a gente sobreviver. Não teria como nós nos reajustarmos. Por isso que nós, nesse período, somos totalmente esquecidos de tudo que fomos e as pessoas que estão. E acreditamos, sem dúvida, e eu vivo falando isso, que nós temos uma biblioteca, cada um de nós. Cada existência nós escrevemos um livro. Cada existência nós temos uma história. E se nós temos isso, e podemos buscar quando nós desejarmos, porque está em nós, tanto bom quanto mal. E a nossa parte ruim, que nós somos, e aqui a gente fala isso com certeza, porque se fôssemos bom, como diz o Tiago na quarta-feira, nós não estaríamos nesse planeta, nós estaríamos num planeta feliz, não precisaríamos de corpo, né, para poder aprender, mas nós somos ainda pessoas más, em processo de evolução, em processo de crescimento, para que nos tornemos melhor e dentro daquilo que Deus quer de nós. Mas até os 7 anos de idade, gente, quem nunca viu uma criança? A pureza, a inocência, né? Como é, sabe, de você analisar e falar, como pode ser assim? Tão inocente, tão puro em fazer as coisas. É isso que Deus quer de nós. Criança não tem orgulho. Criança é humilde, é simples, porque não compreende. E quando nós chegamos à idade de 7 anos, nós começamos a aflorar o que realmente nós somos. Deus, na sua infinita bondade e inteligência suprema, nos breca, porque nós não lembramos a vida passada, mas algumas coisinhas brota. E nós, às vezes, temos ódio do outro e nem conversou comigo. Nosso irmão aqui, não posso ver a cara dele, vi agora. Não sei porquê, mas da onde vem isso? Em compensação, parece um irmão. Acabei de conhecer. Gente, parece que a gente se conhece há anos. De onde vem isso? Nós temos isso carregado em nós. E nós sabemos que aqueles que estão próximos de nós são aqueles que nós precisamos nos ajustar, que são as nossas falhas de vidas passadas. Que Deus está nos dando a oportunidade de acertar. Só que nós não somos criancinha.
até os 80 anos. Chega um ponto que nós nos tornamos orgulhosos, nós humilhamos, nós passamos rasteira, nós negamos, nós não perdoamos, nós não amamos. Isso já é nosso. Por isso que nós ainda estamos no caminho do mal. E é isso que nós estamos aqui, buscando o caminho do bem, que é amar o próximo, perdoar e assim sucessivamente. Quando isso acontece? A cada processo que nós reencarnamos. Tudo que estamos vivendo, na nossa próxima encarnação, nós podemos até nos encontrar. E vai ser isso, nossa, conheço de tanto tempo. Gente, acabei de ver, mas olha, parece que a gente se conhece há muito tempo. Em compensação. E eu abro uma aspas aí e falo. Quando eu conheci duas pessoas, teve mais, mas só essas duas, né? Vou contar tudo. E se vocês observarem, vocês vão ver. Você nunca viu a pessoa. Por exemplo, vamos ver. Quando você bate o olho, você fala assim, que isso? Não é? E de fato, quando eu conheci minha ex-esposa, né? Mãe da minha filha, o que é isso? São o quê? São pessoas que nós temos que ter ao lado, que, como aprendemos na quarta-feira, né? O nosso instinto, opa, aqui tem coisa. E nós precisamos nos ajustar. E criança não tem isso, é pura. Por isso que nós entraremos no reino dos céus quando nós estivermos iguais a elas. Porque ele diz assim, a pureza do coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Fala para mim que uma criança não é humilde. É simples, tudo que der tá bom. E eu fico observando agora, né? E às vezes a gente ganha roupa, né? Por você tem uma criança pequena, você ganha roupa usada, não é para usar. Eu fico olhando assim, pouco me importa se ela é nova, se ela é usada, se ela é rasgada, se ela é suja, se ela tá suja, se ela não tá suja. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu fico olhando, como é que pode aceitar tudo? Se você deu um pizza, eu como. Se você me deu macarrão, eu como. Se você deu arroz, eu como. Se você não me deu, eu não como. Tá tudo bem. Se você me der banho, tudo bem. Se você não me der banho, tudo bem. Tá tudo bem. Olha a simplicidade. E é isso que nós precisamos. Ser simples. Portanto, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Não existe. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então é isso. Ai, como é fácil. Eu volto a dizer. Olha como é fácil a gente entrar no reino dos céus, como dizem assim, né? É só ser simples, humilde, inocente. Quem é que está afim de ser inocente? Está pisando no meu pescoço, está me lesando, está me danando, eu vou ficar quieto? Não é? Você sabe como é que chama isso? Atraso. Nós ainda somos espíritos atrasados. E você sabe por que a gente faz isso? Porque nós ainda estamos pego à matéria. Quem leu há 2000 anos, e agora eu tenho um ponto do meu serviço, que eu tenho que lançar algumas coisas. Então é só na frente do computador ali digitando. Eu falei, gente, isso é tempo perdido, porque é serviço de preso, mas eu preciso lançar. Eu tenho que aproveitar esse tempo. Boto um fone, vídeo, não radiobook, como é que é? Audiobook. Quem leu ou ouviu há 2000 anos? Perfeito. E aí tem a sequência, que é 50 anos depois. 50 anos depois. Digitando e ouvindo a história. E é fantástico quando você liga uma história com a outra. Quando você vê que aquele que era imperador, hoje é um escravo. Que aquela que era sua esposa, que o amava, que virou cristã, de Cristo, de seguir Cristo, hoje volta, pelos seus ensinamentos, revela ser cristã e estão separados, mas vão juntar. Então você fica analisando assim,
Por que que eu tenho que me prender a um mundo de matéria? Por que que eu tenho que me prender àqueles que me fazem mal e eu querer vingança? Eu querer dar o troco. Para quê? Porque ele, o escravo, e ela, a mocinha, vamos dizer dessa forma, se apaixonaram. Naquela época, onde se cultuava vários deuses, Júpiter, Platão, e aí etc. tal, não se aceitava a classe alta o cristianismo. E ele começou a, então, ela ter uma certa aproximação. E o pai descobre. E manda seu capataz, estou resumindo, tá? O seu capataz, que desse um jeito nele. Surra, prendeu, etc. E não deixaram mais que eles se vissem. Mas ela deu um jeito e conseguiu, depois de 2 dias, vê-lo. E ela conta, provou essa história. Mas, minha filha, por que você é tão assim, dentro desse cristianismo, desse Jesus que você tanto fala? Você aprendeu isso com quem? Com ele, pai. Porque quando eu cheguei, ele sorriu. E eu me sentia culpada pelo fato dele. Ele disse que não. Ele perdoou o meu pai por tudo que fez. Porque ele disse, gente, porque ele disse que ele teve exemplo. E o que ele está passando, com todo sofrimento, não chega ao pé daquele que morreu numa cruz, em cima de uma montanha lá. Porque ele é exemplo. E ele tem que seguir o exemplo do amor, do perdão, da caridade, do entendimento. E ela se apaixona mais ainda por ele. E, claro, ela já era cristã na época de Jesus, né? E aí, então, ela se declara cristã ao avô também. Então, nós temos que entender que me humilhou, eu posso fazer. Só entender que você ainda é um espírito muito atrasado. E eu preciso entender que eu estou no processo de evolução. Tudo bem, está tudo certo. Me socou, me espancou, me bateu? Olha isso, está tudo certo. E nós falamos assim, mas se um me dá um tapa, nossa, eu arranco a cabeça. Espera aí. Nós temos exemplo. E não foi um tapinha não, hein? Guspe, tapa, foi açoite, foi vinagre, foi cruz, foi coroa de espinho, foi prego na mão, prego no pé, foi facada no tórax. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Nós tivemos esse exemplo e está claro, todo mundo sabe disso. E o que nós passamos é mais do que ele passou? Mentira que ele falar que é. Porque se falar que é mais, está na fase de ser aquele espírito altamente evoluído como é Jesus. Mas ele nos deu exemplo. Nossa vida não é deste planeta. O reino, meu reino, não é deste planeta. A minha casa não é aqui. Eu estou aqui para ensinar. Porque tem também, se vocês tiverem a oportunidade de estar vendo, os chamados, ele diz claramente, não vim aqui para matar ou para salvar ninguém de guerra. Eu vim aqui ensinar o que se deve ser feito. Por que se esperava naquela época? Que ele viesse, com muitos soldados, acabasse com toda aquela bagunça que estava, e ele era o rei. É o que muita gente espera até hoje. E muita gente ainda acredita que o Messias não esteve aqui. E ainda está esperando que ele chegue dessa forma. Natural. Isso é natural. Cada um tem o seu tempo de entendimento. Só que já esteve aqui. Ele plantou a semente. Muitos já estão colhendo. E nós estamos no ponto agora de chegar a esse ponto de dizer,
Vamos ser simples. Vamos ser humildes. O que nós falamos? Vamos amar. Vamos perdoar. Vamos compreender. Vamos ajudar. Vamos pensar no outro. Porque alguém está pensando em mim. É isso que nós precisamos fazer. Ser o quê? Puros de coração, simples, iguais às crianças. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha desprendido em suas anteriores existências. E por que nós estamos aqui? Tentando corrigir os nossos erros de vidas anteriores. Tentando acertar. Todo dia eu peço, me dá força, Pai. Me dá força. Porque a vontade é largar e seguir outro caminho. Mas não posso. Porque eu sei que eu tenho que vencer essa etapa. Eu tenho que acreditar que eu não estou só e que eu sou capaz. E isso, conto para vocês, isso é meu, eu conto. Você acha que nós não temos aqueles que nos odeiam? Temos. Aquele em que você tira o neto, filho, filha dos braços, que tira a vida dessa pessoa? Você acha que eu vou amar? Você acha que eu vou respeitar? Você acha que eu vou querer o bem? É o que nós deveríamos. Hoje nós sabemos disso. E isso aconteceu. Eu tirei a vida de uma pessoa que era muito amada por outras pessoas. Deus, na sua infinita bondade, me dá a oportunidade de corrigir isso. E eu só agradeço. E todo dia, eu sou lembrado desse fato. Todo dia. Não tem um dia que não passa. O dia que passa assim, gente, esqueceu. Mas eu não esqueci, porque eu lembrei que esqueceu. Então, todo dia eu lembro do fato que ocorreu. Eu vou vencer. Eu vou amar. Eu vou dedicar e vou ter nos meus braços futuramente como filho. Vou ter como esposo ou esposo. Futuramente nós vamos ter uma família espiritual. Porque Deus está me dando a oportunidade de corrigir. Como eu com 56 anos já tive muita oportunidade de corrigir muita coisa. Que às vezes essa oportunidade eu perdi. Por quê? Eu não fui humilde. Porque eu não fui simples. Porque eu não perdoei. Porque eu quis vingança. Eu perdi a oportunidade. Eu perdi essa oportunidade. Que eu cheguei e falo, as pessoas dão risada. Eu não quero mais conta. Eu quero pagar. Chega de fazer conta. De certo ponto para frente, eu só quero pagar. Eu analiso a situação e falo, é minha, eu tenho que dar um jeito. E é difícil, mas a gente consegue. Quando nós buscamos aquele que está do nosso lado. Estou falando dos nossos mentores, não. Estou falando do Pai. Porque quando a gente aperta o cinturão, não é de mentor que a gente lembra, não. A gente lembra do Pai. Socorro, Pai. Me ajuda, Pai. É dele que a gente lembra. Somos muito agradecidos. Porque ele nunca esqueceu de nós. Porque do nosso lado agora, está aí aqueles que nos guiam. Que são aqueles que nos amam. Aqueles que nos querem o bem. Aqueles que querem nos encontrar depois dessa existência carnal, sorrindo e feliz porque nós conseguimos. E é simples. É simples. A lei de Deus é simples. Nós é que fazemos ela complicada. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Quem é que foi tão puro assim?
Quem fala de Jesus aqui? Quem fala mal de Jesus? Quem? Que religião fala mal de Jesus? Até os nossos irmãos do céu e inferno, o respeito é enorme pelo nosso irmão Jesus. Por quê? Espírito elevado, espírito puro. E eu tenho em mim que a missão dele, que não é só o planeta Terra, tá? O Jesus não coordena, não é governador só do planeta Terra. Como esse agora, Quiron, ele também está governando. Que é para onde aqueles que não conseguem evoluir, que não conseguem ser puros de coração, que não conseguem ser simples, que não conseguem ter entendimento, que não conseguem amar, perdoar, que não conseguem compreender, vamos começar de novo. Uma hora você aprende. Cada um tem o seu tempo. Mas Jesus está governando lá também. É esse modelo de espírito puro que nós um dia, meu pai, que caminhada, né? Mas ele também caminhou. Ele também caminhou. Ele não foi pronto, ele não foi feito puro. Ele se purificou, como nós estamos buscando fazer, a nos purificar. Mas, cada um dentro do seu tempo. E outra coisa, tem tempo? Nós somos imortais. Nós somos infinitos. Nós não morremos. Nós não temos tempo. Deus está preocupado? Ele só sabe que nós vamos conseguir. Dentro do tempo de cada um. Não tem saída. Não tem saída. A única é a melhora e o caminho de sermos puros e felizes. Só esse. Quer sentar e esperar? Não há problema. Quer correr e tentar? Não tem problema. Não quer fazer nada? Não tem problema. Uma hora, isso você vai ter que fazer. Não tem saída. Por bem. E eles nos ajudam, né? Porque quem está parado agora sem fazer nada disso, está sendo convidado a Quiron. Vai voltar lá. Com aquele corpinho de animal, né? Vai voltar lá. Comendo uma carninha crua, o dente, vai voltar. E não disse que nós carregamos todos aquilo que nós temos? Não aprendemos aqui que uma lado é moral e o outro é intelectual? Quem está indo para lá, a moral está ali embaixo, o intelectual está aqui, ó. Tem muito conhecimento. E esse conhecimento vai ser usado lá para ajudar aqueles que estão lá. Está avisando? No 8 horas está lá, tá? 8 horas. Não está não. Não. Então nós temos que entender que se nós, daqui a pouco, gostamos tanto desse corpo, podemos estar lá. Algum problema? Não, porque a gente não vai lembrar. Olha a bênção do Pai. Quando que a gente vai lembrar? Quando a gente reencarnar, fala, nossa, eu evoluí até aqui. Por que eu não fui mais? Porque a sua moral estava lá embaixo. Porque você não seguiu o que tinha que seguir. Você é uma pessoa muito inteligente. Então foi ajudar aqueles que estavam começando. Como nós fomos ajudados. Vai lá se a gente não veio de capela, né? Nós fomos ajudados. É exata a comparação, porém do ponto de vista presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura, da pureza. Daí, não diz Jesus de modo categórico, absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham. O reino do céu não é só para as criancinhas, é para quem se assemelha a elas. Oi! Claro. A proposta é essa. Adulto. Tá, só vou dar um exemplo para o pessoal de casa. Nosso irmão Marcelo está falando assim, que a gente reencarna para melhorar. Mas existem as crianças que ainda, antes de atingir 7 anos de idade, elas desencarnam.
E como é que é assim? Elas não evoluem? Engana-se. Sabe por quê? Porque você, papai, você, mamãe, precisa passar por isso. Pela perda daquele ente querido. Ela se coloca no papel de ajuda. Essa criança, muitas vezes, ela vem para colaborar com o seu crescimento. Sabe por quê? Porque a sua intelectual e a sua moral já está alta. Nós não aprendemos aqui que muitos vêm apenas para nos ajudar a evoluir, a mostrar o caminho certo. Então a criança, no seu papel de pureza, não dá tempo dela poder. Também existe o nosso cronograma de reencarnação. E ela tem que viver até. Vou te contar uma história. Já foi contada aqui que isso cai. Pode, deixa eu contar essa história. Chico Xavier. Olha que lindo. Quem viu As Mães de Chico? Se eu estiver errado, se for As Cartas das Mães de Chico, uma coisa assim, Mães de Chico. Tem uma parte que eles não se conformam com a perda do filho. De jeito nenhum. A mãe e o pai nem imaginam até isso. E a mãe, claro, muito chorosa, muito saudosa e chorando, até que ela vai ao encontro de Chico. E recebe orientação do menino, que ele estava bem, etc. E nisso, terminaram os trabalhos, saindo, Chico depara com ela e os dois começam a conversar. Oi, Chico. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, Chico, eu ainda estou muito assim, saudosa, né? Sentindo muita tristeza. Aí ele vira para ela e fala assim: você já agradeceu a sua empregada? A babá? Você já agradeceu? Agradecer? Não, Chico. Eu já perdoei, não tenho nada contra ela, porque o menino saiu com a babá numa bicicleta. Isso, eles passeando, ele caiu da garupa, bateu a cabeça e foi a óbito. Desencarnou. Ela falou assim: então, mas você deveria agradecer a ela. Por quê, Chico? Se você imaginasse o seu filho caindo dos seus braços e ele desencarnando, você se perdoaria? Como é que você estaria? Então, o que acontece é que ele já estava programado para desencarnar nessa data. E o meio de desencarne seria ele com problema na cabeça, como de fato foi. E ele teria que ter uma queda. Essa queda poderia ser dos teus braços. Como é que você agiria? Você se perdoaria? Então agradeça a ela, porque ela foi o instrumento que ajudou ele a vencer a sua prova, concluir as suas provas e assim ter o desencarne. Então muitas vezes a criança ela vem por um período curto apenas para completar uma existência que ela não completou. Às vezes ela vem reencarnada apenas para colaborar com aqueles membros que estão ali. Às vezes ela vem como criança e desencarna. Às vezes ela nem sequer nasce e já desencarna. Porque o tempo de existência que ela precisa é mínimo. E esse tempo mínimo, muitas vezes, desperta o pensar dos pais, dos avós, dos tios. Nada acontece por acaso. Tudo é na vontade do Pai. Pode falar, Tiago. E eles precisam passar pelo período da gestação para que tenha se modificar porque não vai aparecer. Não, mas vai dar pane no cabo, Éder. Tem casos também que o espírito, às vezes, ele precisa passar pelo processo, né, de gestação ali dentro, para que ele vá se depurando, ele vai perdendo aqueles traços maldosos, vamos dizer assim, de imperfeição,
Porque quando a mãe está grávida, quando está ali surgindo, o feto está desenvolvendo, aquele espírito já começa a receber todo o cuidado, todo o afeto, todo o carinho. Então esse amor ali, ele é um processo de auxílio para aquele espírito melhorar. E às vezes ele é tão duro que ele não tem capacidade de nascer. Então ele desencarna dentro da barriga da mãe. Aí ele vem numa próxima, isso pode acontecer por várias vezes. Ele ser gestado várias vezes e desencarnado dentro do ventre de várias mães para que ele vá recebendo esse afeto. Porque ele precisa disso para se livrar de todas as tendências más ainda que ele tem. Para ele chegar a um momento de um dia ele completar uma gestação e viver. Porque às vezes ele é um espírito tão duro, tão difícil, que ele não tem essa condição ainda, ele não consegue. Né? Então é uma forma que Deus tem para auxiliar esse espírito para evoluir. Então tem esses motivos que o Éder falou, de completar ciclo, de aquilo que já está planejado, ou que ele vem de fato para auxílio daquela família por um determinado momento. Às vezes ele é um objeto de união, através desse desencarne, aqueles entes que estavam distantes, que precisavam ter uma vida mais próxima, se aproximam mais. Então tem várias explicações, né? Pronto. Então, tudo bem? Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para sua mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar atenção, consideração. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo amor, evolução, se em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril, um caráter forte e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Já pensou se eu olhar na cara de uma criança e falar assim, é tu? Hã? Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo. E, de fato, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Imagina um espírito formado num corpinho pequeno, sem conseguir andar, sem conseguir falar. Não tinha condições. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente, escondido. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que o possa entravar. Se eu sei que alguém me perseguia na outra e eu dou de cara com ela e sei quem é, eu não vou conseguir andar para lugar nenhum. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e ajudando, ajudado pela intuição que conserva das experiências adquiridas. E, de fato, muitas coisas você fala assim, nossa, primeira vez que eu fiz deu certo. Nossa, eu sei fazer isso. Eu ouço muito isso. Ah, eu sei fazer isso. Claro que você sabe. Você já fez? Sou enfermeiro. Eu admiro eu. Dá para acreditar nisso? Hoje não, que eu trabalho com material mais administrativo. Mas quando eu estava com assistência, eu fazia coisa e falava assim, gente, como é que eu fiz isso? Eu já fiz, eu já sabia. A gente traz isso. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, e por se achar ainda adormecida, as ideias que lhe formam o fundo do caráter.
Durante o tempo em que seu instinto se conserva dormente, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. A gente nos diz assim, ó, até 7 anos você corrige, hein? Depois, se você corrigiu, corrigiu. Se você não corrigiu, já era. Flui aquilo que ele é. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e simplicidade. Então, que sejamos iguais às crianças, que sejamos simples e puros de coração. Que assim seja. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Certo? Oi, quem pergunta? Oi. Pois não. Se nós temos? Certo. É lindo. Olha, eu até fico feliz. Sabe por quê? Perfeição de Deus. Quando nós viemos para cá, o que aconteceu aqui? Nós fomos reduzidos e nossa memória foi escondida por enquanto, vamos dizer nesse popular. E nós começamos a produzir uma nova etapa, uma nova vida, que sabemos que todos nós vamos voltar para casa. Não tem esse ou aquele que vai ficar. Uns mais cedo, outros mais tarde, a gente vai voltar. Aí está. Esse momento que todo mundo tem medo, né? Ai, morrer. Ai, eu vou morrer. Eu tinha um medo de morrer que vocês não fazem ideia. Só que o meu medo de morrer era eu deitado no caixão. Gente, eu não vou deitar naquilo. Olha, com coisas que eu estaria vivo dentro do caixão. Né? Se quiser me jogar na terra pura, melhor ainda. Mas, enfim, fui entendendo que a vida é passageira, que esse corpo vai ficar, etc e tal. E aí veio assim, ó, existe um tormento. Existe um tormento no desencarne. Por que esse tormento? Porque quando nós deixamos o corpo físico, o espírito recorda tudo o que ele carrega. Então a gente vai passar por aquela turbulência, porque a gente vai recolher, vai relembrar tudo que a gente tinha. E muitas vezes a gente não lembra, só fica preso na matéria. Por isso que nós falamos. Não se aprenda a matéria. Se o telefone teu é tudo que você tem, aprenda a deixar de amar o telefone e ame o próximo. Porque eu, desencarnando, eu vou ficar aqui, preso. Eu não vou conseguir ir para casa. Mas, quando nós estamos bem, como diz Emmanuel para o Divaldo, para o Chico, né? Joana de Ângeles, como diz para Divaldo, quando você for morrer, morra bem. Mas, como é que eu vou morrer? Como é que a gente vai morrer bem? Não, Divaldo, você tem que morrer bem. Como assim morrer bem? Que você esteja na paz, na tranquilidade, em pensamento com Deus. Porque existe esse que nós recordamos, voltamos, porque isso de nós ninguém tira, é nosso. É isso que nós levamos para a vida inteira, nós levamos. Só para encerrar, vou te contar uma história. Aí eu lembro das histórias, aí. Pode contar? Ah lá, pode. E eu conto sempre essa história porque eu gosto dela. E muita gente já ouviu, mas vai ouvir de novo. É lindo isso. Minha mãe faleceu, não é essa a história, é outra, mas essa eu lembrei agora. Minha mãe faleceu com 76 anos. Com 76 anos. Quer uma notícia boa? Eu estou com 56. Sabe o que me agrada? Que quando eu desencarnar, eu posso pôr a idade que eu quiser no meu espírito. E o espírito vive numa faixa de etária de 30 anos, para quem já passou dela, claro. Tá? E minha mãe, quando eu sonhei e vi, falei, nossa, mas como a senhora está bonita. Só nem de botox. Porque usa aquela feição de 30 anos. Ela preferiu assim, que use assim. Mas nós não. Estavam num trabalho de
mediúnico. E naquela casa, naquele centro, né? Posso nem corre quando isso acontecer, só recebia espíritos finos, de luz, que tivessem nome, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, né? Só espíritos assim. E chegou um trabalho, existia nesse trabalho mediúnico um médium vidente e tinha um dirigente. E esse irmão chegou e falou assim para ele, começou a dar mensagem. Ele falou assim: quem é? O dirigente pergunta para o médium: quem está ali? Coisa boa não. É um mendigo, cartola, tudo amassada, uma roupa rasgada, suja. O senhor pode se retirar? Ele falou, dando a mensagem, parou a mensagem. Falou: o senhor pode se retirar. Por favor. Nós não aceitamos pessoas igual a você aqui. Espírito igual a você aqui. Se retire, por favor. Se retire. E o trabalho correu. Pedindo o encerramento dos trabalhos, pediram um espírito de luz. E veio. E ele perguntou: quem é? Olha, irradia uma luz. Olha que perfeição. E deu aquela mensagem. Aí ele foi e agradeceu. Ô, irmão, que alegria que nós temos de você estar aqui conosco, trazendo essa mensagem, dando a sua luz para nós. Assim, você gostou, irmão? Nossa, mas nós estamos muito bem. Você deveria vir mais vezes. Irmão, eu vim 2 vezes aqui hoje. Como assim você veio 2 vezes? Sabe aquele que começou os trabalhos, que você mandou se retirar porque estava de cartola, roupa rasgada, sujo? Era eu. Eu vim daquela forma. Aí eu te falo, a gente carrega tudo em nós. E nós, em espíritos, podemos nos apresentar como nós queremos. E aí ele falou assim: eu vim daquela forma porque foi a existência que eu mais aprendi, evoluí e cresci. E é a que eu mais gostei. Por isso que eu me apresentei daquela forma. Mas já que você só espera espíritos assim, evoluídos, aqui estou. Mas não faz mais isso com ninguém. O senhor está entendendo que nós podemos ser tudo que já vivemos? Podemos nos apresentar como tudo já vivemos? Quer ver uma coisa? O pai do senhor faleceu. Por sua vez, é bem a cara do senhor, né? O senhor desencarna. Ele vai aparecer com a fisionomia que o senhor conhece dele agora. Correto? Pai, eu espero, hein, Lifas? Vai apresentar, não. Pai, ok? Agora, se ele se apresentar com uma fisionomia de uma encarnação que você não conhece, vai passar do teu lado, você não vai conhecer. Então, o espírito, ele tem essa oportunidade de se moldar dentro daquilo que ele quiser, do que ele existiu. Totalmente. Totalmente. Todo mundo. Todo mundo. Exatamente. O senhor quer ver outro exemplo? O senhor conhece o pai e a mãe do senhor nessa, não é? Você nessa fisionomia, ok? Qual foi a pergunta? Se quando a gente morre, a gente lembra de tudo? Sim. Das suas vidas passadas? Sim. Você vai lembrar que tua mãe e teu pai podem ter sido teus irmãos. Você vai lembrar que teu pai e tua mãe podem ter sido aqueles que tinha uma venda, que você ia buscar o pão lá, e que eles gostavam muito de você deles. Mas naquela fisionomia, não nessa que você conhece. Por quê? Eles e você pode moldar a fisionomia que você já existiu. Isso aqui é uma forma que nós vamos carregar eternamente quando nós quisermos usar. Se existe uma médium vidente, se eu morrer e aparecer aqui como Éder, é o Éder. E se eu me moldar numa existência passada? É o espírito, corre, é o espírito. Não, é o Éder. Então nós carregamos isso. Por isso que nós precisamos ser puros. Porque nós ficamos mais fácil. Saulo, quando encontrou Jesus, ficou cego.
porque era muita luz. É essa luz que nós temos que buscar. Que assim seja. Um abraço, pessoal de casa, porque tem gente aqui comendo unha e quase me torturando. Já passei 20 minutos, viu, gente? Mais um abraço para o Marcelo Vinilho. Muito obrigado, Marcelo. Tá tudo certo, né? Tudo certo, Lu? A Ronilda, muito obrigado, viu, Ronilda? Tá? Muito obrigado, hein? Dona Dolores, um forte abraço, Dona Dolores. Muito obrigado. Kênia, mais uma vez, um forte abraço. Muito obrigado. A Cris também está aqui conosco, nos acompanhando. Muito obrigado. A tua tia, Rosângela, né? E a dona Terezinha, tia Terezinha, também está aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Sueli Guidete, que sempre está prometendo e nunca vem ver a gente. Luísa Locatelli, muito obrigado pelo carinho. E o Tom. A Marta Adão, muito obrigado, Marta, sempre pelo carinho de estar aqui conosco. Mais alguém que não está aqui? A Marilise também não aparece aqui para mim. A Marilise apareceu agora. Marta Adão, Cris, Kênia, Dolores, Ronilda, Marcelo, Tiago. Muito obrigado. E assim, queridos irmãos, se tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, algum comentário, fiquem à vontade, que assim que a gente puder, a gente dá uma olhada e a gente procura estar respondendo. E eu convido, então, alguém quer fazer o fechamento, o encerramento? Não? Então, eu convido a todos que possamos levar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, a toda a espiritualidade que nos ampara e nos protege. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de mais esse entendimento, que possamos ser simples e puros de coração. Como assim? Jesus nos explica e nos orienta. Que possamos, Pai, olhar para o outro e compreendê-lo. Mas pedimos, Pai, por esse planeta que se encontra em mudança, de prova e expiações para o mundo regenerador. Olhai, Pai, por aqueles irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, deixando seus corpos em situações tão difíceis, que possam seus espíritos ser recebidos, amparados. E aqueles que ainda buscam, dentro das provas e expiações, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos abrigos, nas penitenciárias, que possam receber a luz, o entendimento e a compreensão. E assim, Senhor, encerrando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje, nós fazemos a nossa oração. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estelar-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até nós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja, uma ótima noite a todos e até segunda-feira com o estudo do Céu e Inferno com o nosso irmão Bruno. Que assim seja.